Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada nas previsões de hoje, dia 19. O que a gente vê claramente, né, é o retorno aí das chuvas ao país até o final do mês. Essa próxima quinzena nós realmente teremos o que seria, né, caracterização do início de um período chuvoso bem definido. Contudo, a gente ainda não sabe o quanto tempo isso vai durar. O que a gente sabe no momento é que até o final do mês realmente nós devemos ter aí o retorno das chuvas na região central do país e já essa tentativa de formação de um canal de umidade entre a região da Amazônia e a região sudeste. E fica mais bem claro aqui quando a gente olha, né, a quantidade de água em médios níveis da atmosfera, nesse caso aí da umidade relativa, e a gente vê claramente que existe essa tentativa. Em alguns momentos ela chega aqui à região do Tocantins, à região da Bahia, né? Um pouco mais acima do que normalmente acontece durante esse período. Mas no momento, né, nos próximos 3 dias aí, nós devemos ter essa configuração de chuvas mais aqui na bacia do Paranaíba e do Grande, ok? Quando a gente olha um pouco mais para frente, a gente vê que não existe nenhum impedimento sobre a região central do país, por exemplo, um sistema de alta pressão que possa aí, impedir, né, não facilitar tanto o avanço de frentes nessa época do ano e assim trazer um tempo mais seco e mais quente. Na verdade, a gente não vê nenhuma característica dessa nesse momento, né? O que a gente vê é sobre a região aqui do Atlântico Sul, o sistema de alta pressão se mantendo, mas as frentes elas conseguem romper um pouco, conseguem avançar e conseguem aí trazer chuva na região central, pelo menos até o fim do mês. É o que mostra aqui a precipitação acumulada, né, para os próximos 15 dias do modelo GFS. A gente nota claramente que ele traz aqui essa tentativa de formação desse corredor de umidade entre a Amazônia e a região sudeste, e os maiores totais de chuvas elas ficam mais concentradas aqui entre a bacia de Três Marias, a bacia do Grande e a bacia aqui do Paranaíba, chegando em alguns momentos a atingir também aqui Serra da Mesa. Mas a gente tem essa concentração de chuvas aqui, principalmente sobre Minas Gerais, né, a centro-sul de Minas Gerais, para os próximos 14, 15 dias. E com o retorno dessas chuvas, o que a gente nota é que a gente não deve ter temperaturas muito elevadas na região central do país. A gente continua tendo aqui na região sudeste e central do país temperaturas ou próxima à média climatológica para essa época do ano, ou realmente levemente abaixo a temperatura para essa época do ano, ok? Basicamente o que a gente a gente estava vendo, né, anteriormente. E o que a gente nota agora claramente é que a gente começa a apresentar, né, o que aparece uma leve recuperação aqui até o dia 22 das águas na maior parte do país, né, essa água que está armazenada no solo, mas a gente não vê uma recuperação tão expressiva. Então essas primeiras chuvas até o final do mês que vierem a ocorrer, elas devem trazer em si um pequeno alívio, mas não devem modificar tanto a configuração sobre a questão das vazões. Claro que se continuar essa chuva e o início de novembro, ali na primeira semana, segunda semana operativa de novembro, tiver mais chuva, já vai encontrar um solo seco e nós devemos ter uma resposta maior no mês de novembro do que em si no mês de outubro. Então o que a gente vê claramente é que a gente tem entrada de frentes aí frias até o fim do mês. Essas frentes elas devem trazer uma chuva, mas também na região central, mas nesse momento elas não devem ser tão significativas na formação de vazões e consequentemente enas, né? Por que não deve ser significativa? Porque o solo está muito seco. Então essa primeira chuva aí dessas próximas quinzenas, ela vai servir mais para absorver água no solo do que em si para se transformar em vazões. Mas se essa chuva realizar e em novembro a gente começar e continuar tendo chuvas, a gente deve ter aí uma resposta maior no início de novembro, principalmente nas 2 primeiras semanas operativas, ok? E quando a gente olha agora os modelos do ONS, a gente vê claramente, né, a tentativa de formação desse canal de umidade entre a região amazônica e a região sudeste do país.
Ambos os modelos mostram e com os maiores totais pluviométricos concentrados entre Goiás, Minas Gerais e São Paulo, pegando principalmente as bacias do Grande, do Paranaíba e a região de Três Marias, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.